pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje para trazer para você uma reflexão da palavra de Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente precisa repensar a nossa história, a nossa vida. Como que a gente deve se posicionar em relação a Deus. E aí eu trago para você então uma passagem bíblica que se encontra lá em Marcos 5, do verso 21 até o 24 e depois do 35 até o 43. Eu vou colocar ele rapidamente para você, a gente não vai ler, e eu quero só trazer alguns pontinhos aqui do que aconteceu com Jairo. Primeiro, que Jairo, ele era um homem, um principal, como o texto diz, principal da sinagoga. O que significa isso? Ele era um homem de honra, um homem importante. Ele era um homem que era reconhecido, sabia tudo o que acontecia ali. Naquele momento da história, ele já havia ouvido falar quem era Jesus, o que Jesus fazia, o senhorio de Jesus, o poder que Jesus tinha. Ele já tinha assim uma boa influência, mas até então ele não tinha ido ao encontro do Senhor. Mas o que ocorre é uma grande adversidade na sua vida. Aquilo que era mais precioso, mais importante para ele, a filhinha dele de 12 anos, ela então ficou acometida de uma enfermidade. Nesse momento ele reveu a vida dele, ele se colocou em uma reflexão e o que ocorre é que ele lembrou de Jesus. Ele já havia ouvido falar de Jesus. Então naquele momento ele pensa, aquele que com certeza pode ter sim uma resposta ao meu problema, uma resposta a essa situação a qual eu estou vivendo. Eu não quero perder, eu não posso perder aquilo que é mais precioso na minha vida, a minha filha. E nesse momento então, ele sabendo que Jesus está vindo ali nas proximidades de onde ele vivia, o que ele faz? Ele larga todos aqueles conceitos, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele pensava, todo aquele conhecimento que ele tinha do ser humano, da importância do ser humano. Naquele momento ele reconhece Jesus não como um homem qualquer, mas como um homem que tinha nele uma divindade, tinha nele sim uma autoridade que vinha, onde ele sim fazia e comprovava através dos seus feitos grandes coisas que Deus agia através dele, fazia através dele. Então nesse momento ele então vai em busca do Senhor Jesus e ele clama e ele suplica ao Senhor e ele coloca diante de Deus o seguinte: Senhor, a minha filhinha está doente, se o Senhor vier até a minha casa, colocar a tua mão sobre ela, com certeza ela viverá. E ele então suplica. E o mais incrível é que Jesus, ouvindo a dor daquele homem, ele não nega, ele simplesmente se coloca à disposição e ele segue com aquele homem. Só que a Bíblia diz o quê? Que nesse momento em que eles vão em direção à casa de Jairo, para poder Jesus colocar a sua mão sobre ele, sobre ela, e dar a saúde, restaurar a sua saúde, o que acontece é que muitas vezes, diante de uma situação difícil a qual a gente está vivendo, muitas vezes essa situação ela se torna mais complicada ainda do que aquilo que já está acontecendo. E nesse momento então é quando surgem aquelas pessoas que vêm da casa de Jairo dizendo: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito. E aí o que a gente observa é que nesse momento em que na nossa vida as situações parecem não ter mais jeito, não ter mais solução, quando nós escolhemos, quando nós optamos caminhar com o Senhor, trazer o Senhor para a nossa vida, para a nossa história, antes de como um ser humano normal, ele simplesmente se tornar uma pessoa com depressão, triste, acreditando não ser mais possível uma situação, Jesus coloca para ele as palavras mais importantes que um ser humano pode ouvir na hora em que parece que tudo acabou. E Jesus diz: não temas,
crê somente. E é justamente o que nós estamos vivendo nesses momentos, nesses dias atuais. Muitas situações que parecem que na nossa vida acabou. Parece que o que o mundo está vivendo não tem saída, não tem jeito. Mas o que o Senhor Jesus diz para você, que escolheu caminhar com Ele, que escolheu seguir a Ele, que escolheu confiar na sua autoridade, no seu poder, Ele diz: não temas, não temas, crê somente. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Nós sabemos que eles continuaram na caminhada, porque Jairo depositou a sua fé nas palavras de Jesus. E é isso que o Senhor quer hoje para a sua vida, que você também deposite a sua fé nele, diante de tudo que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. E chegando lá, né, na casa de Jairo, o que ocorre é um grande alvoroço. Todas aquelas pessoas que já estavam ali pranteando, chorando, sofrendo com a garota, com a filha de Jairo, que ao ver, aos olhos dele, estava morta. Mas Jesus, ele é vida. Onde Jesus está, ele traz a vida. E assim foi. Quando Jesus se aproxima e diz que era para eles não temerem, porque a menina, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E é muito interessante, meus queridos, a gente ver que o que ocorre é que nossos olhos precisam ver pela fé, ver o invisível acontecer. Por isso, observe que no finalzinho dos versículos, Jesus então manda que todos se retirem, porque eles começam a rir, eles não acreditam na palavra do Senhor Jesus. Eles não colocam a fé deles nas palavras de Jesus. Então, esses não podem ver a fé da palavra do Senhor. Então, eles se retiram. Só entram os discípulos, o pai e a mãe. E justamente como a palavra de Jesus diz aqui na Bíblia, ele então chama a menina, ela então se levanta ao ouvir a voz do Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que esperar quando Deus caminha conosco. Precisamos depositar nossa fé no Senhor, em sua palavra, porque Ele é fiel. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês da situação que nós estamos vivendo com esse coronavírus? Primeiro, que a gente observa é a nossa fragilidade, né? Como nós somos frágeis diante de algo que tem sido tão poderoso, se mostrado tão poderoso. Então, nesses momentos, nós precisamos depor as nossas armas e confiar que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive desse vírus. Deus sabe o que está acontecendo, o Senhor tem o controle, então precisamos confiar nele. Uma segunda coisa que nós aprendemos com o coronavírus é justamente a falta de controle que nós temos, né? Parece que tudo está sob controle e de repente tudo muda. Há poucos meses nós estávamos vivendo as nossas vidas, e quando eu falo há poucos meses é me referindo ao mundo, né? E de repente nós sabemos como essa pandemia tem tomado toda a humanidade, toda a raça humana. Então nós precisamos estar conscientes da nossa posição aqui, né? O que nós devemos fazer, o que nós devemos crer, em quem nós devemos depositar a nossa fé. Em terceiro lugar, nós precisamos também pensar na questão do medo e da fé. Por quê? Porque é fácil ter medo. Nós olhamos para os lados e parece que a qualquer momento uma pessoa, né, está ali ao nosso lado e parece que ela carrega esse inimigo com ela. Então é muito fácil nós olharmos e temermos, é normal do ser humano. Mas aí é que está o que nós vamos decidir: ter medo ou ter fé? Fé naquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nós precisamos tomar essa decisão. E, por último, uma outra coisa que nós precisamos observar é que pior do que esse vírus, que é tão letal, que tem se mostrado realmente um grande inimigo
de toda a humanidade é que mais letal que isso é o pecado que acomete toda a humanidade. O vírus, ele tira a nossa vida física. O pecado tira a nossa vida. Não somente a física, mas a eterna, a vida espiritual. E o que eu quero trazer para você é o versículo que Jesus também disse lá em João 11:25. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, queridos, é isso que nós temos que crer, é nesse Jesus que nós temos que confiar. Nós precisamos colocar a nossa fé, depositar a nossa fé em suas mãos, acreditando que o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive na sua palavra. Há 2020 anos atrás, ele já dizia que pandemias viriam ao mundo. Mas para a gente não temer, crer somente que isso já era o início da sua volta, né? O início de que todas as coisas estão caminhando para o seu retorno, certo? Então eu espero que você tenha gostado, tenha refletido junto comigo, pensado junto comigo, que essa palavra realmente vá diretamente ao seu coração, que você deposite a sua fé no Senhor Jesus cada vez mais, se fortalecendo em sua palavra. Por mais difícil que seja o que nós estamos vivendo, as palavras de Jesus para mim, para você não temas, crê somente. Bom, então é isso, querido. Se você gostou, não esquece, deixa aí a sua curtida, comenta, compartilha, tá bom? E não devemos esquecer, né? Vamos ficar em casa e vamos orar ao Senhor, buscando nele toda a fé, toda a confiança, toda a força que realmente nós precisamos para enfrentar esse momento. Amém? Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.